combater mais a questão democrática e, em particular, tentar pensar a partir dessa crise, que eu estou chamando de uma crise democrática, e eu teria uma argumentação que eu poderia até para discutir, que o nosso projeto, para pensar essa crise, eu acho que é fundamental pensar no projeto democrático do país, que me parece que ele é muito recente e, antes de começar a se consolidar, ele já está em franco processo de desmonte. Isso não só no plano institucional, mas eu vou apontar muito rapidamente, porque o meu tempo está menor do que eu pensei, mas no plano que eu queria enfatizar mais, no plano de uma cultura política que nunca chegou a se enraizar no país. E eu acho que as dificuldades institucionais que nós temos, elas são sempre contornadas com os traços da cultura que eu chamaria antidemocrática que predomina entre nós. Né? No plano institucional, tem várias brechas ou ambiguidades que, em certas situações, elas se inclinam mais para o lado autoritário. E isso é um ponto que eu acho que é muito importante para a gente pensar. Então, eu já vou direto no plano da cultura, porque imagino que essa parte institucional já seja mais conhecida. Eu acho que nós nunca desenvolvemos uma cultura democrática. A gente sabe que cultura é algo que envolve emoção, afeto, e isso depende de um enraizamento longo, de gerações. E nos 30 anos pós-88, infelizmente, nós não pensamos sobre isso. É só quando a crise explode é que a gente percebe o quanto isso faltou. E eu começaria falando algo que é conhecido, mas é importante reforçar. Eu acho que a ideia fundante da democracia, que é a igualdade, nunca foi um valor enraizado entre nós. Aquilo que o Alex Tocqueville diz, as sociedades democráticas, os cidadãos têm paixão, têm amor pela igualdade, isso para nós é uma coisa estranhíssima. Ninguém aqui nesse país pensa nisso. Quer dizer, amor pela igualdade é uma coisa muito estranha. E nós sabemos que essa ideia o oposto desta ideia de não ter amor para a igualdade é que a ideia de que a desigualdade é algo que está presente no nosso cotidiano, nós sabemos, já está mostrado isso, que a origem do nosso legado da escravidão, ele marca essa ideia que a desigualdade é considerada algo normal. Quer dizer, ela não faz parte, a gente não vê as pessoas tendo vergonha do país de ser o primeiro país na desigualdade do mundo. Ninguém se envergonha disso. As pessoas podem achar estranho. A gente tem indignação com outras coisas, o político corrupto, etc. Mas o país ser desigual é algo assim que é muito naturalizado. O que o pobre é visto como inferior também é uma natureza para nós. E isso aparece de uma forma em que, quando algum governo ousa fazer alguma política para reduzir a desigualdade, isso aparece num formato de indignação. Nós conhecemos, já foi mostrado fartamente, a indignação da classe média, que se identifica muito mais com as elites, quando o pobre começou a viajar de avião, a ideia que o aeroporto virou rodoviária, a indignação do filho do pobre na universidade. Quer dizer, isso é algo que a gente tem que chamar atenção.
Não dá para desconectar isso com a crise institucional que a gente está vivendo. Né? Eu lembraria que a história brasileira é marcada de reações dos conservadores contra governos que ousaram fazer, mesmo que minimamente, alguma política para os trabalhadores. Eu vou lembrar vocês, eu estava falando para o Fernando, eu tenho lido história ultimamente, nesse período de crise, a gente tem que parar e olhar as biografias do Getúlio e do Goulart, por exemplo. É bom lembrar que o Getúlio estava sendo aceito pelos militares, os grupos econômicos do país, mas foi decisivo para tirarem o apoio dele a elevação do salário mínimo de 100% no dia 1º de maio de 54. Foi nesse momento, a historiografia mostra, que os militares começaram a sair, tirar apoio do Vargas e começar a aderir ao golpismo do Vargas e as denúncias contra o mar de lama do Catete. Esse é um ponto decisivo, que levou a poucos meses depois, 3 meses e pouco, ele já estava desembocado no suicídio. Goulart, a mesma coisa. As elites aceitaram o Goulart, mesmo com o arranjo parlamentarista, aceitaram depois o plebiscito, apoiaram o Goulart até o momento em que ele se recusou a reprimir os avanços dos chamados extremos radicais. Aí ele diz, neste momento eu percebi que a minha deposição começou. Quer dizer, nós temos, historicamente, esse processo. Quer dizer, a política, o político, o governo que ousa reduzir desigualdade, começa a perder apoio das elites. Mesmo políticas extremamente frágeis, pequenas, a ordem não foi alterada, mas pequenas coisas. E o que é comum é que o mesmo argumento reiterado, denúncias de corrupção, mar de lama no Catete, mar de lama na República Sindicalista e etc. Bom, esse é um dado marcante. Os governos, que eu chamaria de inclinação à esquerda, não são propriamente governos de esquerda, mas aqueles que se inclinam mais para uma dimensão de política social são marcados por esse processo de retirada gradual de apoio. E o tema da corrupção, eu vou até lembrar, Hitler começava os discursos dele sempre dizendo: a esquerda é corrupta, traidora da pátria. Quer dizer, esse lema não é particular nosso. Aí é uma história repetitiva. E o que é interessante observar que nós temos 2 aspectos nessa que eu estou chamando de reação conservadora, que vai desmontando por dentro e gradativamente a ordem democrática. Ela tem 2 aspectos que eu acho que são importantes reter. Primeiro é esse que eu estou já colocando, que se trata de um desmonte reativo por reação conservadora a algum avanço na direção das classes trabalhadoras, das classes populares. E essa reação conservadora, ela obviamente, ela se compõe de uma aliança, não só dos grupos que se sentem ameaçados por estes governos, mas, e esse é um ponto importante, porque o outro não é conhecido, é que essa aliança conta com atores internos ao aparato burocrático. Então, nós temos, tanto na Alemanha nazista quanto no Brasil, um apoio fundamental
que eu estou chamando burocracia, alta burocracia estatal. Quer dizer, então, nós temos aqui uma situação que eu acho que não pode ser negada, que esse processo, eu repito, de desmonte gradual e interno da democracia no Brasil, ele se dá por frentes que podem ser tanto a arena partidária eleitoral, burocrática, de sistema de justiça, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, etc., sempre apoiados, sustentados pelos grupos dominantes, mas com um protagonismo fundamental dos grandes meios de comunicação. Com isso, eu vou pegar dois episódios extremamente conhecidos de nós, mas que não podem ser deixados de lado na análise deste processo, que eu estou chamando de desmonte de um tênue processo democrático que começa a se construir no Brasil em 88, eu não posso deixar de marcar o que representou para a ordem democrática o mensalão, o chamado mensalão e a Lava Jato. Eu quero insistir que eu falei chamado mensalão, porque o senso comum considera mensalão um dado da realidade, do mesmo jeito que nós temos a crise econômica, ou nós temos pandemia, o mensalão é um dado da realidade. Quando você diz, não, mensalão não é um dado da realidade, é uma criação midiática, as pessoas não acreditam, acham que você está delirando, mas eu não vou entrar mais nisso. Mas, de toda forma, mensalão e Lava Jato foram ações que, do meu ponto de vista, representaram, e não é particular meu, eu estou tentando sustentar isso. Vários juristas brasileiros e internacionais mostraram que houve uma violação sistemática do Estado de Direito nessas duas operações judiciais. Aí, basta, eu não sou jurista, posso depois ouvir os juristas, mas a atividade probatória, que é fundamental, o direito fundamental do indivíduo, de ser condenado, preso, por meio de processo legal, em que a prova, a atividade probatória é núcleo do sistema do processo penal, foram violados, simplesmente violados. Eu vou só lembrar uma frase histórica, que eu acho que vai ficar nos anais da história da magistratura brasileira, a frase da ministra do Supremo, que diz: eu não tenho provas, mas eu condeno porque a literatura me permite. Não podemos esquecer essa frase, ela é emblemática da violação do Estado de Direito. O caso da Operação Lava Jato foi escancarado depois pela chamada Operação Vaza Jato. Agora, o que chama atenção, a atividade probatória aí também não existe. Quer dizer, o ex-presidente Lula foi condenado, preso, impedido de se candidatar, sem provas. Quer dizer, isso é algo que tem que ser dito. Nesse processo, a grande imprensa no Brasil teve um papel decisivo. Ela construiu, junto com as operações judiciais, toda uma narrativa da questão da corrupção, que é uma questão inegável. Quer dizer, a luta contra a corrupção é um valor a ser percorrido, a ser uma prática a ser desenvolvida fundamentalmente numa ordem democrática. Não há democracia com corrupção. Mas a corrupção não pode ser combatida a qualquer custo, ou a custo da democracia. Porque se nós fizermos isso, nós estamos, no limite, tolerando a eficiência da tortura.
Porque tortura é eficiente. Você consegue provas, consegue informações, etc. Mas o Estado de Direito não tolera esta prática. Da mesma forma, nós não podemos imaginar que a luta contra a corrupção pode se fazer à custa do Estado de Direito. Né? Eu sei que é mais difícil dentro da legalidade, mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Né? E eu quero marcar que as ações judiciais amplificadas, denunciadas fartamente na imprensa, encontraram um campo fértil. Eu só queria mostrar e lembrar uma cena que sempre me impactou. Durante mais de, acho que talvez um ano, o Jornal Nacional, diariamente nesse país, entrando em todas as casas do território brasileiro, tinha o locutor atrás da sua fala um duto enferrujado da onde saía dinheiro, as cédulas da corrupção. Bom, este processo foi um processo que todos nós assistimos, conhecemos. Eu só estou tentando enfatizar o significado democrático desse processo. A mídia, essa grande instituição social, fundamental numa democracia, para garantir o direito da oposição livre, a mídia brasileira fez um enorme desserviço à democracia brasileira no momento em que ela se aliou à reação conservadora para destituir um governo do poder, na medida em que essa destituição estava se tornando cada vez mais difícil pelas vias eleitorais, aí as alianças se consolidam na esfera burocrática, judicial, policial, e a mídia acobertando e dando o protagonismo fundamental a essas ações, faz o que eu estou chamando um desserviço à ordem democrática. Ele ajudou, com essas cenas que eu descrevi, e outras mais que vocês podem muito bem lembrar, ela ajudou a desqualificar a política no país, a desqualificar os partidos. E, obviamente, um país sem partidos não pode ser democrático. Não há democracia sem conflitos, e o conflito tem que estar institucionalizado em partidos. Né? Então, o desserviço se dá na desqualificação da política e, ao mesmo tempo, reforçando essa desqualificação no momento em que ela coloca como salvador da pátria o super-homem do juiz corajoso. Então, nós já sabemos as realidades. Eu não posso ficar dizendo, não tenho tempo para isso, todos conhecem. Mas eu só queria reforçar que a mídia encontra na sociedade, na nossa cultura de violência, de punitivismo, um campo fértil para prosperar. Então, esse ponto eu acho que é fundamental nós enfatizar. Nós sabemos, sociólogos já mostraram fartamente o quanto a nossa sociedade é violenta. O linchamento no país não é algo excepcional, que passa, portanto, as elites, as classes médias e o povo. Lembrem-se todos vocês da cena dramática do menino pobre suspeito de roubar uma bicicleta, amarrado pelos ricaços da zona sul do Rio, como os nossos senhores de escravos faziam no passado. Portanto, a abolição da escravatura nesse país só foi formal. Nós temos o escravismo, a desigualdade como algo não só inevitável, mas desejável. Esse é o núcleo do pensamento conservador. A desigualdade é desejável nas nossas entranhas. Então, essa é a tragédia desse país. Então, o que nós estamos assistindo hoje, quando esse caminho de desmonte
de um governo, pela sua criminalização, levou a esse processo que eu estou chamando de trágico, de construir o caminho para a extrema-direita, que nós estamos assistindo hoje. Isso também não é novo. Se imaginou que se poderia domesticar o extremista. Nós sabemos o quanto as elites reacionárias e conservadoras alemãs também acharam que iam domesticar a fera que tinham tirado da garrafa. Né? Aqui também. E hoje que nós estamos assistindo, o drama de tudo foi que os atores que ajudaram a construir esse caminho, parte da mídia, parte da magistratura, do Ministério Público, etc., estão sendo considerados seus inimigos na estratégia da política como guerra. Ou guerra, a política é uma guerra de contínuos inimigos a serem criados para mobilizar os seus adeptos. Né? E com isso nós vimos um governo que está trazendo de volta os militares. Um governo que nunca escondeu a sua admiração pelo regime militar, que sempre homenageou os seus torturadores, quer dizer, isso não é novo. Todas as elites conservadoras que achavam que não era tanto, não sei o quê, estavam coniventes com esse processo. E a cultura antidemocrática está na gente. Os militares voltaram para o poder. Hoje parece que ninguém está duvidando, com 9 ministérios, com da saúde, interino, mais 3 mil cargos, não há muita dúvida quanto a isso. Mas o que é importante é que eles voltaram com a mesma ideia. E esse governo, ator, o Bolsonaro, para eles representou quem os redimiu da histórica injustiça que o Brasil fez com eles, de não reconhecer o papel que eles fizeram em 64, etc. Bom, eu lembro só uma coisa importantíssima. O Arão Reis, um historiador do Rio, fala que nos anos 90, plena democracia, nós todos com a maior esperança de avanço democrático no país, os jovens estudantes da Academia de Agulhas Negras escolheram como paraninfo da sua turma o general Médici, o presidente da República dos anos de chumbo da ditadura. Quer dizer, é só para mostrar que quando a gente fala da violência policial cotidiana, o que nós estamos vendo é algo que está internalizado, passa nos quartéis militares, nos quartéis das polícias, nas classes populares e classe média. Bom, eu já vou terminar e eu só vou dizer o seguinte: esse tempo é um tempo de barbárie. Eu lembrei uma frase, não sei se dá tempo, mas o Roberto Schwartz, pensando no golpe de 64, de 69, com o AI-5, ele faz uma frase que é impressionante. Ele diz: pela enésima vez, assistimos à repetição de um movimento histórico que sempre marcou o país. Ele diz: o movimento central da vida brasileira é a reposição do atraso a cada momento em que a superação parecia possível. Mas eu terminaria com essa trágica frase da reposição do atraso em cada momento que a superação parecia possível. Afinal, para que raio serve o sistema de separação de poderes? Né? O quanto ele é capaz de impedir que uma escalada autoritária se dê, né? O sucesso de uma escalada autoritária. Então, um regime de democracia constitucional como o que nós temos hoje, ele tem uma função fundamental, né? Que eu dividiria em 3 partes. A primeira delas é habilitar a competição política por intermédio do voto, ou seja, ele nega a violência, mas ele não nega o conflito. O conflito está aí, mas a solução do conflito, das divergências, das posições radicalmente opostas, se dá
por intermédio de um procedimento democrático, a escolha da maioria de quem vai levar a cabo uma determinada política. Então, essa é a primeira função da Constituição, é habilitar a democracia. A segunda é regular o exercício do poder, é dizer, uma vez eleito, quais são não só os limites, que é uma coisa que está dada pelos direitos fundamentais, por algumas regras vamos dizer, de integridade pública, mas também sobre o que você pode fazer, que é o tema, por exemplo, do federalismo. Quem cumpre fazer o que dentro desse jogo? O que é do judiciário, o que é do legislativo, o que é do município, o que é da União. Então, a primeira coisa, ela habilita o jogo político e ela organiza e regula o exercício do poder, inclusive distribuindo esse poder. E a terceira função fundamental é que ela aspira a organizar tudo isso por intermédio do direito, é o que se fala do Estado de Direito, assim como o estabelecimento de alguns princípios de justiça fundamental, que estão nos direitos fundamentais, eventualmente até regras tributárias, que organizam, vamos dizer, as regras essenciais a partir do qual a competição política se dá e sobre as quais ela está submetida. Então, isso eu acho que é o bloco do que a gente poderia chamar de constitucionalismo democrático. Agora, o importante é que esse negócio não funciona porque existe alguém acima dele garantindo que o jogo seja jogado. Não existe um juiz externo ao jogo. Talvez em algumas situações muito excepcionais, na Alemanha, no pós-guerra, os americanos foram lá e falaram: vocês vão jogar assim, nós vamos ficar monitorando. Se vocês saírem do trilho, eu interfiro. Mas numa sociedade normal como a nossa, a manutenção, a sobrevivência das regras do jogo, a manutenção do jogo depende de um compromisso fundamental da sociedade, de um lado, mas especialmente das elites políticas e das instituições que têm que operar o sistema. Quando esse compromisso se fragiliza ou desaparece ou se reduz muito, o sistema entra em crise e morre. Quer dizer, então, veja, não há alguém que esteja zelando por nós. Outro dia eu passei embaixo de um pontilhão na Avenida 23 de Maio e tinha uma fala uma pichação muito curiosa, que dizia o seguinte: você não está preso no trânsito, você é o trânsito. Veja, nós somos a sociedade que respalda as nossas instituições, que corrige as nossas instituições, que luta dentro dos canais estabelecidos da nossa Constituição. Não há um ator externo a nós mesmos. Então, é fundamental isso, eu gostaria de colocar como premissa. E, evidentemente, pegando só uma rápida carona no que a Maria Rita falou, quer dizer, que, a partir de 2013, a polarização política, o tensionamento das instituições, o fato do sistema político não ter sido capaz de resolver por si grande parte dos seus embates e que tragaram para dentro dele, em primeiro lugar, o sistema de justiça, mas também o sistema militar. Quer dizer, isto criou um caldo muito desfavorável à confiança que as pessoas têm nas instituições democráticas. E a desconfiança institucional é, eu diria, o solo fértil para o surgimento de líderes populistas. E não deu outra, nós tivemos a ascensão de um líder populista, que não só, quer dizer, eles frutificam nesse tipo de solo onde há desconfiança nas instituições, como, sobretudo, eles sobrevivem de predar as instituições. Quer dizer, todo populista ele precisa manter esse conflito, senão ele perde a justificativa para a sua própria ascensão no poder. Ele é refratário a qualquer forma de regulamentação, normatização e, especialmente, limitação. Agora, nós temos, além do mais, no Brasil, a ascensão não foi de um populista qualquer, é de um populista, porque populistas, como nós sabemos, são uma espécie de síndrome democrática. Mas nós temos populistas de todas as matizes, nós temos populistas de esquerda, de direita, moderados, radicais. Nós temos um populista que, ao meu ver, é, sobretudo, um autocrata de extrema-direita, e com elos muito próximos àquilo que há de pior na sociedade brasileira, da marginalidade, do milicianismo.
Então, é uma situação extremamente, vamos dizer, preocupante, porque ascendeu ao centro do poder nacional uma figura que é expressamente hostil aos valores constitucionais. Toda a minha fala aqui diz respeito que o sistema funciona a partir do compromisso com os seus valores, com as suas regras, nós temos a ascensão de um grupo ao poder que tem demonstrado há 30 anos hostilidade a esse sistema, hostilidade a essas regras. Então, quando me perguntam, a democracia brasileira corre riscos? É evidente que corre riscos, porque eu não estou falando mais de uma figura marginal dentro do Congresso Nacional que estava abaixo do baixo clero. Eu estou falando de uma figura que está no centro do poder nacional e que, mesmo depois de assumir o poder, não foi capaz de se reconfigurar. Não era uma bravata eleitoral. Ele traz essa hostilidade para dentro do seu governo, e a reunião de sexta-feira é simplesmente uma demonstração disso. Bom, vamos lá à discussão mais propriamente de separação de poderes. Né? A separação de poderes pode lidar com isso? Tem potência para lidar com isso? Não tem? Né? Então, uma coisa que me parece, eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o seguinte. A Constituição de 1988, para usar o politiquês aqui dos nossos cientistas políticos, ela é uma Constituição altamente consensualista. Né? O que significa isso? Ao meu ver, o processo político que levou à Constituinte de 1988 foi marcado por tanta desconfiança e falta de hegemonia política na confecção da Constituição que ela resultou num documento que não dá poder de maneira, vamos dizer, hegemônica a nenhum grupo na sociedade. Ela é uma Constituição altamente cautelosa em relação à distribuição de poderes. O que ela fez? Ela estabeleceu uma série de compromissos, tanto compromissos programáticos sobre criar uma nação mais justa, etc., criou uma série de direitos reativos ao autoritarismo que vinha ali atrás, quer dizer, ela é uma Constituição ambiciosíssima do ponto de vista de onde ela quer que o Brasil vá, mas ela é altamente desconfiada de que as elites políticas sejam capazes de levar a isso. Então, ela fragmenta o poder, né? O modo como ela fragmentou o poder do ponto de vista territorial. Né? Então, ela cria uma federação que hoje nós estamos vendo a importância disso na contenção de arroubos autoritários. Mas também, quer dizer, ela cria um sistema bipartidário, um sistema bicameral muito forte, ela cria um sistema pluripartidário que depois se exacerbou, criando dezenas de partidos, ela transfere uma parcela de poder descomunal numa democracia constitucional tradicional para a Suprema Corte, cria um Ministério Público, então, esse com mais poderes ainda. Então, eu digo que a Constituição, desconfiada do processo político, ela legisla sobre tudo e ela transfere poder para aqueles que podem controlar o poder político por intermédio da lei. Esse é um pouco o resultado da Constituição de 88. Então, Fernando, a primeira coisa é nós temos um sistema de poder muito fragmentado. Né? O Brasil é um contra-exemplo, por exemplo, da Inglaterra, onde você ganhou a eleição, o partido X, ele ganhou o parlamento, ele ganhou o executivo, e as cortes não têm muito poder para conter isso. No Brasil, você ganhou a eleição presidencial, o dia começa. Né? Você vai ter que pensar numa coalizão, você vai ter que harmonizar com os governadores, você vai ter que convencer o Supremo de que aquilo que você faz não ofende a Constituição. Então, eu acho que nós, dentro do pior dos mundos que nós estamos hoje, face à escolha de 2018, nós temos, do ponto de vista institucional, né, do ponto de vista do desenho institucional, um sistema que demonstrou, pelo menos em 2019, uma certa capacidade de resistência. Né? Tanto que, do meu lado aqui, dos advogados que analisam, né, essas novas formas de ascensão autoritária ao poder, né, falam muito em legalismo autoritário. Né? Então, eu pego o caso da Hungria, onde você tem lá o primeiro-ministro que vai se tornando poderoso e ele vai alterando as leis com enorme velocidade para subverter o Estado de Direito. Né? No Brasil, se nós pegarmos a capacidade que o Bolsonaro teve de alterar legislação importante, foi muito baixa, ele foi muito derrotado, ele tem um grau de derrota
em 2019, que é muito alto. Ele é o presidente menos bem-sucedido possível no Congresso Nacional. Isso significa que o Congresso funcionou em alguma medida, né? A partir da pandemia, né, e o Supremo foi um pouco, eu diria, teve uma postura bastante leniente ou omissa nesse primeiro ano de mandato, poucas decisões relevantes, né? Mas, a partir da pandemia, o Supremo, em alguma medida, parece que é uma corrida de obstáculos, ele pega esse bastão do Legislativo, né? É evidente que a conformação, uma reconformação de um centrão que dê alguma sustentação ao governo, fragiliza também a posição do parlamento, e o Supremo tem tido um posicionamento. Eu poderia elencar aqui pelo menos 12 medidas importantes que foram tomadas, que têm por função conter a escalada autoritária. Talvez a mais importante delas tenha sido a decisão de conferir ou de reafirmar a competência dos estados para gerir uma parte da pandemia, ou seja, então o Supremo, em alguma medida, ele vai exercer exatamente aquilo que o Madison, quando configura a separação de poderes, estabelece como função fundamental da separação de poderes, né? Só para também colocar todo mundo na mesma pauta, né? É interessante isso, quer dizer, a construção da separação de poderes para o Madison, ela não está relacionada à superioridade moral de quem está no executivo, no legislativo, ou no governo estadual, no governo federal. Não se trata de melhor ser humano, né? O que ele coloca, evidentemente, é que todos os seres humanos são muito ambiciosos, né? E que aqueles que têm poder, e evidentemente aquele que ascende ao executivo federal, ele tem muito poder. E, portanto, você dispõe as instituições de maneira que a ambição de uma, portanto, as más qualidades morais de uma, possam servir de contenção à outra. Então, o modo como eu enxergo hoje a separação de poderes no Brasil, eu não fico fazendo julgamento moral do ministro A, B ou C. Quer dizer, o que nós temos que entender é que, hoje, o que se deve, e a preocupação que nós todos temos, é que existe um dos poderes que está exacerbando das suas competências e está buscando impor ao restante da sociedade brasileira uma visão de mundo que não se coaduna com aquela visão de mundo estabelecida minimamente na Constituição, né? E, portanto, a ação dos outros poderes de contê-lo é extremamente importante, né? Bom, concluo, então, com só duas questões. Quer dizer, veja, as constituições não são objetos frágeis e não são objetos voltados a regular uma relação entre anjos, como dizia o nosso Madison, né? As constituições são mecanismos voltados a organizar o conflito e, portanto, elas têm ferramentas de organização do conflito. O conflito é parte do jogo democrático, é parte de uma sociedade aberta e nós temos que conviver com isso. A liberdade de expressão cria conflito, o direito de oposição cria conflito, o direito de manifestação cria conflito. A Constituição permite todos esses conflitos, né? Qual que é o patamar a partir do qual a gente possa dizer, opa, esse conflito saiu do limite, né? Então, existem diversos indicativos. Uma manifestação não pode ser armada, tá? Então, tem uma série de coisas que não podem ser feitas. Mas eu gostaria de me centrar em três clássicos. Primeiro, né, um poder não pode suprimir o outro. Então, quando nós vemos manifestações públicas de supressão do Supremo Tribunal Federal, de supressão, nós claramente estamos colocando em risco o edifício constitucional. Segundo, quando um poder diz que para cumprir a sua função e para resolver um problema, seja ele de natureza econômica ou social, ele tem que extrapolar as regras constitucionais. Então, por exemplo, quando o ministro Guedes diz se houver manifestação, nós vamos ter que ter um outro AI-5. O que ele está dizendo? Que os mecanismos constitucionais são insuficientes. Então, isso também é uma forma de crise de natureza constitucional. Ou quando o jogo político vai se tensionando a um ponto em que o conflito transborda os canais institucionais e ele reverbera nas ruas, né? E nós estamos começando a assistir, ainda que a conta-gotas, isso. Quer dizer, o fato da Folha de São Paulo e do Globo, se eu não me engano, tirarem os seus jornalistas da frente do palácio, significa
que a violência está superando os canais, quer dizer, o conflito está superando os canais jornais e está indo para as ruas. Então, sem dúvida nenhuma, Fernando, eu diria que nós ingressamos nos últimos meses, né? Quer dizer, a situação é ruim há muito tempo, a escolha é muito ruim, mas eu acho que nós tivemos uma mudança de natureza do conflito nos últimos meses e hoje nós estamos imersos numa crise no sentido de que os gregos davam ao termo crise, quer dizer, aquele momento onde a vida e morte do organismo está em questão, tá? E que decisões políticas vão nos levar a um lado ou a outro, né? E o complicômetro da situação atual, que se diferencia, eu gostei muito de uma entrevista do meu querido amigo André Singer no Valor essa semana, né? O complicômetro dessa situação atual é que todos os conflitos que nós tivemos até antes, com erros, atrapalhadas, desacertos, eles não punham em risco o jogo democrático. Agora, sim. Essa é a diferença. E por que agora sim? Porque nós temos um ator político altamente relevante que é totalmente descomprometido com o jogo e nós temos o retorno dos militares à cena política. E, até agora, eles não deram uma indicação muito clara, né? Embora não tenham feito, os fardados, pelo menos, nenhuma ação, vamos dizer, absolutamente inadequada, mas os de pijama que cercam o presidente realmente como se fossem guardiões pretorianos de alguém que está querendo destruir o circo. Então, isso tudo me preocupa muito e eu acho que o sistema de separação de poderes está chegando ao seu limite. O Supremo está chegando ao seu limite, porque ele também vem sendo desconstruído com críticas razoáveis de um lado, mas com críticas absolutamente irrazoáveis de outro também. E se nós desconstruirmos a autoridade do Supremo e do Congresso, certamente a democracia estará liquidada. Bom, eu cobri a questão militar eventualmente, né? Eu, ao longo aí desses 20 anos de Folha, 19 anos, acabava escrevendo sobre a ditadura militar e depois eu me aprofundei mais devido à pesquisa para um livro que eu fazia sobre o índio e a ditadura militar. E nesse processo comecei a conhecer vários oficiais aqui em Brasília também. Aqui em Brasília eu moro há 10 anos aqui. Bom, então, nesse momento, eu presenciei essa mudança que eu vou tentar explicar. Né? Eu acho que é importante eu compartilhar essa minha impressão, porque é muito preocupante o que eu estou vendo. Então, eu acho que esse espaço da academia é o melhor espaço possível para debater isso. Né? E eu também não estou fazendo, não farei nenhuma inconfidência, porque eu já escrevi mais ou menos isso. Né? Escrevi aqui e ali, mas eu vou tentar reunir aqui. Bom, a partir de 2015, eu vejo o Bolsonaro crescendo, né, nos setores militares, porque até então a imagem dele era muito ruim. Eu me lembro que foi no velório do Ustra, eu fui até o velório para fazer a reportagem, né, e eu fiquei muito impressionado a deferência com que o Bolsonaro foi recebido no velório pelos generais. Havia pelo menos 3 generais da ativa no velório. Isso me chamou a atenção e, conversando com ele, eu vi que ele estava mudando, né? Eu percebi ele já era radical, mas eu percebi uma carga diferente, como que empoderada. Bom, aquilo me chamou a atenção e eu voltei às minhas fontes, né, das Forças Armadas e, para minha surpresa, um dos generais que eu mais conversava, que eu considerava alguém muito racional, né, de bom senso, começa a elogiar o Bolsonaro. E aquilo, para mim, bom, se esse que é o moderado, o de bom senso, começa a elogiar o Bolsonaro, realmente tem algo muito, muito ruim acontecendo. Bom, a partir daí, eu vi uma cena no Congresso que também me impressionou, que o Bolsonaro entra no Congresso e as pessoas correm em direção a ele, correm, literalmente. Jovens, crianças, em determinados dias o Congresso recebe as excursões, né, do interior. Nesse momento era uma escola, e a escola inteira correu atrás dele. Bom, a partir daí eu comecei a focar mais nisso, né? Então eu comecei a conversar mais com os oficiais, eu ia até os comandos e procurava um cafezinho, né?
muitas vezes eu não escrevia, porque era uma conversa em off. De qualquer forma, eu percebi que ele estava ganhando muito espaço nesse setor e, quer dizer, reafirmando o espaço dele, né, que sempre foi. Mas com o apoio desses oficiais, né? No mínimo, uma grande simpatia, o que é muita coisa. A partir de então, eu começo a pesquisar o passado militar do Bolsonaro com mais ênfase, né? E eu publico, em maio de 2017, publico reportagens sobre o passado militar dele. Ele me chama lá no gabinete dele, tem uma discussão imensa de 50 minutos, me xinga, isso está registrado em vídeo, né? A partir daí eu recebo ameaças e tudo aquilo que vocês sabem que a gente vive. Nesse momento, então, eu começo a falar com esses oficiais com mais clareza. Eu começo a dizer, olha, como é que seria um governo Bolsonaro, né? Como é que vocês vão lidar com a hierarquia e disciplina? Como seria esse líder popular, né, de extrema-direita, tentando dividir as tropas? E a primeira surpresa para mim é que todos admitiam esse risco, todos. Isso é incrível. Primeiro, admitiam o risco. E diziam, um deles foi mais específico, assim, está no nosso campo das possibilidades, sim. Então, os militares trabalham muito com o cenário futuro, né? Então, o cenário futuro que eu fazia, eles comentavam esse cenário, né? E o cenário futuro que eu apresentava era de uma quartelada à direita, uma quartelada pró-Bolsonaro e não contra o Bolsonaro. E eu dizia, olha, considerem que o presidente da República está em dificuldades nas pesquisas, enfrenta uma crise econômica, ninguém imaginava a pandemia, né, naquela altura, né? Mas imaginem que nesse cenário o Bolsonaro começa a investir contra os poderes constituídos e determinados quartéis, né, começam a declarar apoio ao Bolsonaro. O cenário mais catastrófico possível, né? E para minha surpresa eles admitiam esse cenário. E eles diziam assim: vamos apertar os parafusos da hierarquia e da disciplina. Eu falei, bom, é bom ouvir dos senhores, né, essa preocupação, que ela existe, está no campo das possibilidades, mas é muito frágil, né, a resposta, né? Eu brincava dizendo assim, olha, quem vai fiscalizar o cumprimento da hierarquia e da disciplina num quartel rebelado, por exemplo? Em determinado oficial disse assim, estariam todos presos no dia seguinte. Aí eu brinquei dizendo assim, mas quem iria prendê-los, né? Aí ele próprio deu risada, realmente, um quartel rebelado ninguém prende ninguém. Então, bom, isso foi evoluindo, até que, com essas informações, então eu comecei a telefonar para pessoas civis que os militares elogiavam, eles consideravam interlocutores, né? Atores importantes da sociedade civil. Normalmente, ex-ministros, né, da defesa, 3 ou 4. Um deles eles elogiavam mais e mais. E esses ministros, todos eles diziam para mim que, olha, sua preocupação ainda não é real. Está tudo sob controle. Nós temos o comando das Forças Armadas, é um comando de bom senso, que preza a hierarquia, tudo aquilo que a gente ouviu durante meses aí. Então, de um mês para cá, mudou. É isso que eu queria contar aqui, dividir. Meio que eu escrevi isso já, né? Um desses ministros, talvez o mais querido por eles lá, ele mesmo me lembrou das conversas que eu tive em 2018 e 2017, né? E ele começa a admitir, ele falou, Rubens, mudou o cenário, é preocupante, né? O termo que ele usou é que a semente da discórdia está plantada, né? Então, nós temos uma narrativa vencendo. Então, qual é a narrativa? Eu posso resumir a narrativa, porque é a narrativa que está aí nas redes sociais. Eles acreditam realmente, uma parte importante das Forças Armadas, hoje, acredita que há um movimento do Supremo Tribunal Federal, junto com a mídia, junto com os setores do Dória, do PSDB de São Paulo, que visa enfraquecer o presidente Bolsonaro com vistas à eleição de 2022. Então, esse ministro, ele até argumentava, né, com esses oficiais que ele foi ouvir, ele argumentava com os oficiais que essa era uma teoria muito frágil, conspiratória, né? E que os oficiais respondiam dizendo, está acontecendo. Olha essas decisões do Alexandre de Moraes, olha a decisão tal, olha, está acontecendo. Então, não é mais teoria, está acontecendo, e o presidente tem o direito de governar. Isso cria, realmente, eu sempre brinco, né? Eu digo assim, a crise civil é dramática, a gente tenta resolver, mas a crise militar
ninguém queira viver, né? A crise militar é outro patamar. Então, o que eu pretendo aqui, com esse testemunho, né, é trazer a todos vocês e tentar expandir isso, realmente iniciar um debate muito profundo e imediato, sabe? Sobre Forças Armadas e democracia, sabe? Eu acho que é preciso, o Congresso tem que chamar esses oficiais à discussão, à conversa, né? Não acredito na saída judicial, eu particularmente não acredito. Eu acho que pode até piorar, né? O cenário já frágil nesse campo. E também não creio que ainda seja o caminho aí específico, né? Porque, em tese, os comandantes não cometeram nenhum ato ilegal até agora e, né, bem ou mal, estão caminhando dentro da lei. Mas, realmente, é um tema presente que me preocupa, entendeu? É um tema que eu fico aqui refletindo e tento acompanhar. Eu procuro ouvir esses oficiais, muitos deles já não falam comigo porque o governo um ataque à imprensa, né? E a partir de agosto do ano passado, algumas portas já não estão abertas, infelizmente, né? Mas acho que acredito que há nomes dentro das Forças Armadas preocupados também com isso, né? Eu creio que essas pessoas têm que ser encontradas, sabe? Eu acho que é urgente esse debate, porque basicamente o que está acontecendo, né, tentando explicar como que essa crise possível, crise militar, se enquadra, né, nos planos do Bolsonaro, tentando entender se é que há algum plano assim. Mas é o que está mais ou menos evidente, a professora tocou nesse assunto, né? É um governo cada vez mais militar, né? Então, a tendência é que ele ocupe o governo com nomes militares. E aí essa crise se junta à crise institucional civil. Por quê? Para tampar os buracos do governo, nessa política de destruição que o governo implementa, principalmente nos órgãos de controle, né? Para tampar esse buraco, ele começa a trazer esses personagens da caserna. Personagens, muitas vezes, sem a qualificação necessária, né? E aí, nesse momento, tem uma promiscuidade, né? Entre a vida da caserna e a vida do governo. Aquilo que as Forças Armadas sempre negaram começa a ocorrer cada vez mais, de forma mais evidente, né? O último cálculo que eu vi menciona 3.000 militares. Eu não sei esse cálculo, porque as nomeações, quando há nomeação, né, ninguém diz, fulano é militar e tal. Mas isso é o cálculo que eu vi, de 3.000 militares. E junto a isso, né, você tem uma vontade dos militares de participarem disso também, né? Isso é importante. Em algum momento, os militares começaram a dizer o que eu ouvi de um general, por exemplo, da ativa: Rubens, nós não temos o direito de participar da construção do país? Por que vocês se incomodam tanto com a nossa presença no governo, né? Então, eles acham que é um direito deles participar do governo. E chegam a dizer assim, vocês investiram tanto em nós, o Estado brasileiro investiu em cursos e palestras e aperfeiçoamentos, está na hora de retribuirmos isso. Tem essa lógica também. Bom, então, existe assim uma coesão de objetivos, uma junção de objetivos. O objetivo da destruição dos mecanismos de controle, que a gente poderia falar sobre isso depois, algumas coisas que eu vi também, que eu ouvi, né, aqui em Brasília, que me parece que é uma política bem cada vez mais presente, basta ver o IBAMA, IFAM, Comissão de Ética Pública, Polícia Federal, Ministério da Saúde, etc. E, ao mesmo tempo, a ocupação desses espaços pelos militares, né? Então, o cenário vai se complicando. E, realmente, eu não tenho, né, a saída, que me dera, não tenho respostas a isso, né? Eu só estou aqui compartilhando uma preocupação que eu quero estar errado, na verdade, né? No fundo, eu quero estar totalmente errado. A crise militar não vai ocorrer e nós vamos passar por isso e teremos eleições presidenciais lá adiante. Mas o cenário se agravou, né? Então, eu queria só dar esse depoimento, não sei se ajudei muito, e depois podemos voltar aí a mais detalhes sobre isso. Obrigado. Eu acho que o que está no centro da mesa dessa crise institucional, nós estamos numa crise institucional, qual o resultado dela, não tenho a menor ideia,
Eu diria até que, por enquanto, a democracia tem vencido, etc., mas eu não sei o resultado, mas o que está na mesa dessa crise institucional é a Constituição de 1988. É o que ela representa, na verdade, de um projeto da redemocratização e que ali colocou na Constituição de 88 uma ideia de maior igualdade social, aquilo que Maria Rita comentou, quer dizer, foi o projeto brasileiro mais próximo de uma ideia de igualdade social. Pode ter um erro aqui, um privilégio acolá, inclusive entre os servidores públicos, etc., mas uma ideia mais próxima de igualdade social que nós conseguimos produzir como nação foi a Constituição de 88. A Constituição de 88 também representou um modelo político, que o Oscar aqui resumiu de forma perfeita, quer dizer, um modelo político baseado na ideia não só de separação de poderes, mas de checks and balances, quer dizer, um modelo que não só legitima a democracia pela participação do povo nela, via eleições e outras formas, mas que criam mecanismos para evitar a concentração e a usurpação do poder, uma série de mecanismos, tanto do ponto de vista horizontal, da relação entre os poderes, dos órgãos de controle, como do ponto de vista vertical, na federação, entre o governo federal, estados e municípios, e que a Constituição de 88 também representou, pela primeira vez na nossa história republicana, mais claramente, a ideia de um predomínio civil no processo democrático. Foi isso que nós colocamos na Constituição. Todo mundo discute o artigo 142, etc., o lugar das Forças Armadas, algum grau de ambiguidade, etc. Mas o projeto era um projeto de predomínio civil que, de certa maneira, estava em discussão desde 1891, mas que a gente tinha dificuldades. Mesmo Vargas, Maria Rita citou Vargas, quer dizer, mesmo Vargas tendo conquistado por um certo momento os militares, foram eles, na verdade, que garantiram e derrubaram Vargas, dependendo da ocasião. No fundo, foi isso. Quer dizer, os militares sempre estiveram na nossa história um certo pretorianismo, para lembrar o conceito do Samuel Huntington, sempre teve na nossa história republicana. Sempre. E nós, a partir de 88, a gente disse, nós vamos abandonar o pretorianismo, nós somos sociedade, e que, claro, as Forças Armadas são fundamentais, elas têm um papel essencial na democracia brasileira, mais do que a democracia no desenvolvimento brasileiro, na sociedade brasileira, mas ao predomínio civil. Eu acho que, na verdade, a vitória do Bolsonaro, seja pela circunstância derivada desde 2013, quer dizer, a vitória do Bolsonaro não é o primeiro capítulo de uma história, já é um capítulo adiante de uma história, seja pela visão que o Bolsonaro tem da política e da sociedade, eu vou comentar rapidamente, e seja pelas circunstâncias atuais, quer dizer, a crise piorou muito, quer dizer, o governo foi muito pior do que imaginaríamos, na verdade, por razões internas e por razões externas, surgiu uma pandemia, etc. O fato é que este governo é contra a Constituição de 88. É isso que a gente tem que entender. Ele é contra a Constituição de 88, primeiro porque ele é contra uma série de ideários que a Constituição de 88 colocou em termos de um estado de bem-estar social, de um estado que vai ter um papel muito importante para a justiça do país, de um estado que acredita na igualdade, portanto, todos devem ser tratados igualmente, independentemente de serem filhos de quem forem. Não há privilégio por ser filho do presidente. A Constituição de 88 criou um sistema político que tinha e tem problemas e que tem sido reformado ao longo dos últimos 30 anos. Ao contrário do que as pessoas pensam, vocês não fizeram reforma política. O que a gente não faltou de fazer foi reformas políticas, reformas em modelos, digamos, vinculados à transparência eleitoral, reformas vinculadas ao controle do sistema de justiça. Várias reformas nós fizemos, na verdade, não paramos de fazer reformas no federalismo. Mas o fato é que esse sistema político, que no fundo, e vou pegar a ideia do Oscar aqui, para além da fragmentação, Oscar, no fundo ele evita ou busca evitar qualquer concentração de poder, esse sistema o presidente Bolsonaro não quer. Ele é um autocrata. E ele não vai mudar, ele vai sempre dobrar a aposta.
Portanto, a Constituição 88 não serve ao presidente. Claramente, para mim, o objeto estratégico último dos ideólogos que estão ao lado do Bolsonaro, e como o Rubens falou, não eram inicialmente os militares, mas agora eles entraram nesse jogo, é acabar com a Constituição de 88. Não se esqueçam disso. Se eles ganharem nesse jogo, é o objetivo final deles. E aí termina o comentário da Constituição de 88. Talvez... eu me lembro que o Oscar no Direito organizou uma vez, quando fizemos 25 anos da Constituição, uma série de palestras, acho que o Oscar deve lembrar. Fomos eu, o Fernando Limoges, Maria Hermínia, e éramos bastante otimistas. E éramos otimistas porque eu acho que a Constituição de 88 melhorou o Brasil. Não estou dizendo que não. Nós dissemos à época que havia problemas, mas nós dissemos, olha, o Brasil é melhor hoje do que foi em qualquer momento da sua história. Era isso que a gente estava dizendo. Mas talvez tenhamos sido muito otimistas, não nesse sentido, mas tenhamos sido muito otimistas em acreditar que a Constituição de 88 é irrevogável, politicamente falando. Isto é, que a Constituição de 88 tinha vencido num sentido mais geral da nação. Talvez ainda haja riscos que nós não imaginássemos que pudessem aparecer. Ou seja, nós temos hoje um grande risco. Não acho que é o cenário mais provável, necessariamente. Escrevi recentemente isso na minha coluna do Valor. Mas que há um risco enorme da crise institucional se transformar numa crise de desobediência à Constituição de 88, de tentar rasgá-la, isso eu não tenho a menor dúvida. E acho que nós vamos continuar nessa crise. Eu não sei a resposta, não sei o desfecho, sendo muito honesto para vocês. O problema é que se nós rasgarmos a Constituição de 88, diferentemente do golpe de 64, e não estou defendendo o golpe, o cenário internacional e o cenário interno mudaram gigantescamente. Nós entraremos numa crise similar ao momento de maior crise da história da nação brasileira, que foi a regência. Nós vamos entrar no período regencial. E aí, fazendo a última provocação, Rubens, o período regencial foi o período em que os militares descobriram o que é não ter o monopólio legítimo da força. Porque eles perderam o monopólio legítimo da força. Se nós rasgarmos a Constituição, sem dúvida alguma, o país vai ter um problema externo, será um páreo internacional, isso gerará uma crise econômica que, comparada à recessão da Dilma, que foi horrível, vai ser o jardim da infância da recessão da Dilma, e nós vamos entrar numa crise interna das relações muito forte. Por isso que é preciso começar a falar agora em proteger a Constituição de 88, sobretudo para aqueles que querem rasgar a Constituição de 88. Nós temos que mostrar quais serão os custos de rasgar a Constituição de 88. Inclusive para quem rasgar. Inclusive para quem rasgar. Inclusive, e aí, na verdade, os caras estão pensando, fazendo a ponte com o Rubens, para os militares. Eles não têm a menor ideia do que seria rasgar a Constituição de 88. Rasgar a Constituição de 88 não é rasgar a Constituição de 46 hoje. O impacto será brutal. E, repito, milícias serão mais fortes do que as Forças Armadas. Então, a gente tem que fazer essa discussão seriamente, porque estamos no momento mais crítico da história brasileira, na minha opinião, desde a Segunda Guerra, e que se nós rasgarmos a Constituição de 88, a Maria Rita falou que estava aí, termino com ela, lendo história, temos que ler a história da regência, o que foi a história mais sangrenta da história brasileira, quando o Brasil ficou 10 anos em guerra civil. Nós temos que começar a falar isso publicamente.